Olá, família! Sejam muito bem-vindos à nossa quarta aula da nossa série aí sobre o estudo da realidade redentora. E hoje nós vamos falar sobre identidade. Então, pega seu papel, pega sua caneta, pega a sua Bíblia e vamos orar para começar. Pai, graças te damos, Senhor, pela tua bondade e fidelidade. Graças te damos, Senhor, por ter derramado o teu Filho Jesus para a remissão dos nossos pecados. Senhor, sê conosco nesse momento de estudo, Pai. Nos revele a tua palavra, a tua vontade, os mistérios profundos que antes estavam obscuros, hoje revelados em Cristo Jesus, Senhor. Que o teu Santo Espírito nos ensine, nos instrua e nos direcione no teu caminho para que a tua vontade seja manifesta em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Bom, tá com seu papel, tá com a sua caneta, tá com a sua Bíblia, vamos começar. Aprendemos na aula anterior que você é justiça de Deus e hoje nós vamos aprender o que essa posição representa e como ela é relevante para a sua realidade natural e espiritual. Em 2 Coríntios 5,17 nos diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. A palavra nos ensina que tudo se fez novo. A nossa redenção significa um start over, um novo começo. Fala sobre a recriação do espírito humano, do homem interior. Vamos olhar para um texto que trata da nossa redenção de uma forma concisa e objetiva. Está lá em Efésios, capítulo 2, do 1 a 3. Perceba primeiro nesses versículos a nossa antiga posição, a velha natureza. Versículo 1, ele vos concedeu vida, estando vós mortos em vossas transgressões e pecados, nos quais, antes no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, destinados à ira. Agora vamos olhar para Efésios 2, 4, a partir do versículo 4. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Ou seja, recebemos gratuitamente um presente quando não merecíamos. Isso é graça. Graça pode ser traduzida como um favor imerecido. Versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8. Portanto, pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio de obras, a fim de que ninguém venha a se gloriar por esse motivo. Versículo 10. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. O homem, em sua origem, era criatura. Em sua nova posição, hoje, é a de justiça de Deus, ou nova criatura. Vamos olhar para aquilo que nós adquirimos nessa posição? Preste atenção aqui. A primeira coisa que adquirimos nessa posição é acesso ao Pai. Efésios 2,18. Pois, por meio dele, tanto nós como vós temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. O pecado havia nos separado de Deus e agora nosso livre acesso ao Pai foi restaurado. Glória a Deus por isso. Segunda coisa, como cidadãos dos santos, Efésios 2,19. Portanto, não sois mais estrangeiros nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Que membro nós somos da família de Deus? Preste muita atenção aqui. Filhos de Deus. João 1,12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creem em seu nome. Essa é a posição que temos como membros da família de Deus. Somos feitos seus filhos. Para você entender, a posição do homem na criação era criatura. A posição do homem na salvação é filho. Terceira coisa, herdeiros de Deus. Gálatas 4, 6 e 7. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações e ele clama, Abba, Pai. Portanto,
Tu não és mais escravo, mas filho, e sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. A posição de filho garante também a posição de herdeiro. Um filho não apenas herda tudo aquilo que é do pai, como também é proprietário daquilo que é do pai. Jesus deixa isso claro na parábola do filho pródigo. Está lá em Lucas 15:31. Então disse o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que possuo é igualmente teu. Quarta coisa, estamos falando aqui da nossa posição e o que temos de acordo com essa posição. Quarto, povo de Deus. Adão era homem feito à imagem e semelhança de Deus, criado para ser o príncipe deste mundo e para habitar neste mundo. A ele foi entregue autoridade e domínio sobre toda a criação terrena. Está lá em Gênesis 1:26. Mas preste atenção nisso. Sua posição, a nossa posição agora, é ainda mais elevada comparado ao primeiro Adão. Hoje, você é concidadão do céu e um membro da família de Deus. Preste bastante atenção nisso. Adão foi criado para reinar na terra. Eu e você fomos justificados não apenas para reinarmos com Cristo, mas para nos tornarmos cidadãos do reino de Deus. Apocalipse 21, 1-6. Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. 3. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, os quais ele habitará. Eles serão o seu povo e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. E aquele que está sentado no trono afirmou: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. Versículo 6. E declarou-me ainda: tudo está realizado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A todos quanto tiverem sede lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. Que maravilhoso! Mas, como direitos, também vem deveres. Sendo assim, visto estes atributos e compreendida a sua posição como justiça de Deus, a sua nova identidade como criatura em Cristo, como filho de Deus, nós precisamos viver uma vida condizente, compatível com essa nova realidade. Então, alguns pontos bem práticos aqui, sobre aquilo que o mundo não compreende. Você não muda de atitude para poder virar crente ou para poder ser igreja. As pessoas pensam que primeiro elas precisam mudar, para depois entrar na igreja ou fazer parte da igreja ou ser filho de Deus, quando na verdade é o oposto. As suas atitudes serão mudadas porque você tem uma nova natureza, porque agora você é. Isso está evidenciado em Efésios 4, do 17 ao 24. Versículo 17. Sendo assim, eu vos afirmo e no Senhor insisto para que não mais viveis como os gentios, que vivem na inutilidade de seus pensamentos. Primeiro ponto, o apóstolo Paulo está falando à igreja. Então, é uma responsabilidade, uma escolha nossa. É minha responsabilidade escolher viver a salvação que eu escolhi receber. A salvação está disponível a todas as pessoas, mas só a recebe quem quer. Versículo 18, continuando. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. 19. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Versículo 20. Entretanto, não foi isso que vós aprendestes de Cristo. Versículo 21. Se é que de fato ouviste e nele foste discipulado, conforme a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Ou seja, Cristo era o exemplo de conduta e fomos por ele instruídos a mudar de atitude. Eu não posso ser uma nova criatura com as atitudes do velho homem. Onde foi que Cristo nos instruiu assim? Mateus 7. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Assim, sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode produzir bons frutos.
É muito importante entender isso. Uma árvore não é o que é por causa do seu fruto. O seu fruto apenas evidencia o que ela é. A árvore não começa a dar laranja para então ela se tornar uma laranjeira. Ela é uma laranjeira e ela dá laranjas. Tudo começa no ser. Nós somos salvos sem ter feito nada. Nós somos feitos filhos de Deus por crer pela fé no sacrifício de Jesus. E então, por ser esta árvore salva, começamos a dar frutos de salvação. Esse é o entendimento. Essa é a vírgula da fé cristã. É o ser para então fazer e ter. Continuando em Efésios 4:23, diz assim: a serdes renovados no vosso modo de raciocinar. E a palavra também vai dizer em Romanos 12:2: e não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Continuando em Efésios, vamos lá, vamos fechar aqui a leitura de Efésios 23, a serdes renovados no vosso modo de raciocinar e a vós revertirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Em outras palavras, podemos resumir que devemos abandonar as atitudes do velho homem e abraçar e viver as atitudes da nova criatura, filho de Deus. E quais são essas atitudes? Vamos continuar descobrindo na continuação da leitura da palavra. Efésios 4, do 25 ao 32. Primeira atitude, ser verdadeiro. Versículo 25 vai dizer: portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. A palavra diz em João 8,44 que o diabo é o pai da mentira. Segundo ponto, ser manso e possuir domínio próprio. Versículo 26, em Efésios: estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. Versículo 27, e não deis lugar ao diabo. E em Tiago 4,7 vai dizer, está escrito, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não é você que tem que fugir do diabo, mas sim ele que tem que fugir de você. Você possui autoridade no nome de Jesus para expulsar o diabo, para controlar a sua ira, para ter domínio próprio e não permitir que a sua carne, que o seu corpo, que a sua mente dominada pelo sistema do mundo se renda ao que Satanás deseja e ao pecado. Então você pode, na autoridade do nome de Jesus, viver dessa maneira. Irai-vos, mas não pequeis. Vamos seguir aqui. Terceiro ponto, ser generoso. Versículo 28 diz, aquele que roubava, não roube, mas pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Nesse versículo está expressando algo muito interessante. Ele não apenas te instrui a trabalhar para que não seja necessário que você roube para sobreviver, mas vai além e diz, trabalhe para ter em excesso, a fim de que você possa ser generoso. Glória a Deus pela sua palavra. Quarta coisa, ser canal de edificação. Está no versículo 29 de Efésios 4 ainda. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para edificação de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. Em Provérbios 18, 21 diz, a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. A nova criatura é aquela que edifica e não a que causa discórdia, segregação ou confusão. Quinto, ser bondoso, amável e paciente. Está lá no versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda a amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminados do meio de vós, bem como toda maldade. Ou seja, estas coisas entristecem o Espírito Santo. Versículo 32. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. 6. Ser santo. Em Hebreus 12:14 diz, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ser santo significa ser separado. Tudo que estamos lendo deixa claro que o Filho de Deus deve viver uma vida diferente do sistema do mundo. E é diferente em um único ponto, não viver pelos próprios desejos da carne, que é como o mundo vive. Em Levíticos 27 vai dizer assim, portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Santificai-vos, ou seja, é uma responsabilidade nossa. E esse é o nosso último ensinamento dessa série sobre realidade redentora. A gente trouxe algo hoje bem prático, pontos bem práticos para que a gente entenda qual é a nossa nova posição, o que temos nessa nova posição e como devemos viver nessa nova posição.
É esplêndido, é maravilhoso ver que a palavra de Deus tem toda a instrução, não é à toa que ela é lâmpada e caminho para os nossos pés. Esteja com expectativa para a nossa próxima série de estudos bíblicos, desse aprofundamento que estamos fazendo como família de Deus. Foi um prazer passar essa série Realidade Redentora. Volte os vídeos, veja, anote os pontos, se pergunte se esses pontos fazem sentido, se você crê, como que você está vivendo eles ou como você não está vivendo eles. Deixe o Espírito Santo te ajudar, te revelar e te colocar nesse local alinhado com a vontade de Deus. Fique com Deus e até o próximo.